e nós estamos acompanhando de perto esse processo de mudança. Já acompanhávamos as famílias há 6 meses, fizemos um trabalho social com elas, orientando, e estamos ainda prosseguindo com esse acompanhamento. Secretária, houve uma preocupação, porque, gente, como que a gente pode ressaltar para quem está em casa? A mudança já seguiu um cronograma para que as pessoas tivessem maior facilidade e também não fosse aquela coisa conturbada para fazer essas mudanças, né? Por isso esse cronograma, correto? Isso, são muitas famílias mudando ao mesmo tempo. Então, é necessário que haja esse cronograma, essa organização por etapas, para que elas consigam fazer essa transição com calma, né? Todo momento de mudança ele é delicado, ele gera um desconforto para toda a família, mas com organização a gente consegue direcioná-los, né? Então, só tem a escada, então dá um fluxo grande de pessoas. A gente fez momentos intercalados, números pares primeiro, depois números ímpares, para poder ter uma organização melhor. Facilitar tudo isso. Isso é importante. Agora, ao longo do final de semana, nós acompanhamos aí algumas reclamações. Pessoas falando de alguns problemas, alguns detalhes relacionados à estrutura do Nico Baracate. E esse é um dos principais focos que a gente convidou aqui a secretária para falar a respeito disso. Mas o que eu notei é que, independente dos problemas, o município, vocês, assistência social, estão acompanhando de perto todas essas pessoas, é isso? Isso, nosso compromisso com as famílias ele é contínuo. Nós estamos lá acompanhando, monitorando a construtora, notificando a Caixa Econômica de qualquer situação que possa existir. E ao longo dos dias ali de mudança, no 3º dia aproximadamente, a gente percebeu que estava acontecendo alguns imprevistos de mudança, totalmente direcionados à questão de fornecimento de água ali dentro da unidade. Não é um problema estrutural, são vazamentos de água e, às vezes, também por falta de um detalhezinho da pessoa ligar o seu registro correto. Às vezes ela liga do vizinho não foi lá conferir se estava dentro da normalidade, né? A gente sabe que mudança, ela tem alguns imprevistos e você só vai saber quando você usar a sua casa. Vou talvez dar um exemplo, parece bobo, gente, mas é verdade. Como a secretária disse aqui, pode ter acontecido isso, secretária? Exemplo, o vizinho ainda não fez a mudança, mas foi lá, não conferiu ainda o apartamento, talvez não tinha uma torneira, o outro vizinho foi lá que mudou, ligou o errado, e acabou vazando água, pressão, isso, tudo mais. Seria mais ou menos essas coisas que aconteceram. Na sua grande maioria foi nesse sentido. O Nico Baracate é uma obra que ficou muito tempo parado. Então, a instalação hidráulica, ela com o tempo, ela fica um pouquinho ressecada. Então, quando ela recebe a água, ela pode sofrer algum dano. Mas a construtora ela está na obra para fazer esses reparos. É importante ressaltar que a construtora ela tem um compromisso com os moradores de 5 anos de garantia dessa obra. Qualquer situação que venha acontecer relacionado à obra, à casa, a construtora vai ter esse respaldo para as famílias. E a construtora estará no canteiro de obras também durante 6 meses, porque isso já é previsto. É uma obra antiga e que a gente só vai saber de algumas situações conforme vai ser usado. Ocorreu, sim, algumas situações. Eu fui pessoalmente lá no domingo acompanhar, para saber também de forma profissional, como arquiteta, eu fui lá ter esse olhar técnico, porque a preocupação das famílias era se essa obra tinha problema estrutural. Não existe riscos para as famílias, não tem problema estrutural, é uma questão apenas de você estar utilizando e acontecendo algumas situações. E são situações pontuais, não são todos os apartamentos que estão com essa situação de vazamento de água. Olha aí, gente, então é importante que muitas pessoas devem ter ficado com a impressão assim, entregaram agora os apartamentos e nós vamos ficar desguarnecidos. Vamos ficar aqui sem ter o apoio da prefeitura, né? Ou sem ter alguém que vá olhar pela gente agora com um problema como esse. E não é isso que vai acontecer. Então, são 6 meses que a equipe vai ficar por lá acompanhando de uma forma geral e a garantia é por 5 anos, é isso? A garantia da construtora relacionada à obra é de 5 anos, né, do financiamento dessa obra, e a equipe da construtora fica 6 meses lá no canteiro de obras mesmo, até porque tem outras etapas para serem entregues. A nossa equipe da assistência social, nós estaremos indo também constantemente no local,
para prestar todo o trabalho social, de forma emergencial, como as famílias estão com muitas dúvidas ainda nesse processo de mudança, nós estaremos nos instalando com um plantão social lá dentro do empreendimento. Ao longo dessa semana, nós iremos lá para acompanhar de perto também. A gente sabe que a prestação de serviço, às vezes, ela não é o que a gente sonha, né? As famílias, às vezes, vão lá, pedem para a construtora um reparo, alguma coisa, e como a demanda foi muito grande, né, principalmente no final de semana, muitas famílias mudaram, então sobrecarregou a equipe. Nós já pedimos para que a construtora reforce o seu quadro de servidores, né? A contratação ela não é imediata, a gente sabe dessa demanda por mão de obra aqui no município, e a construtora hoje já colocou 8 pessoas para atender, e nessa semana a previsão de contratação de mais 4. Então, nós teremos esse número de pessoas e mais a nossa equipe lá para estar de olho também, né? O morador, às vezes, foi lá, a construtora não resolveu, vem em nós, que nós vamos fazer essa intermediação, cobrar a construtora. É um serviço da assistência social? Não. É um serviço que nós estamos fazendo para ajudar as famílias e para que elas não fiquem desassistidas. Então, nós estaremos acompanhando todo esse processo de mudança. Inclusive, tem o número de plantão, né, que você pode... Para você que é morador aí, já fique atento. Qual esse número está no grupo, foi montado um informativo para as famílias. Eu vou pedir para reencaminhar novamente, vou mandar para vocês, para que vocês também ajudem a divulgar. Existe um número de plantão para situações relacionadas à construção, para situações relacionadas à assistência social, demandas de síndico. Então, tudo tem ali direcionado quem ela deve procurar. A construtora tem um escritório dentro lá do Nico Baracate, e esse servidor ele está lá todos os dias, inclusive sábados e domingos. Nós fomos pessoalmente 24 horas quase o tempo todo ali para dar esse suporte. É claro que a demanda é muito grande, são muitas famílias mudando ao mesmo tempo, e a construtora, ela, infelizmente, ela não conseguiu dar um suporte tão imediato, mas ela está lá, está resolvendo os problemas. Quero tranquilizar as famílias que nós estamos atentos a essa situação. Infelizmente, imprevistos acontecem, e essas situações de obra também, de mudança, elas são, para nós da construção civil, digamos que rotineiras. É claro que as famílias que estavam ansiosas por essa mudança não esperavam por isso, mas a gente consegue conduzir, mais voltado realmente ao encanador, vai lá e resolve, é vazamento de água. Então tá aí, gente, ó, para você que é morador, né, do Nico Baracate, então já tem esses canais de comunicação, de contato com toda a equipe, sabendo que será assistido, né? Não pode acontecer algum problema, isso é normal, em qualquer obra pode acontecer. Mas o importante é que os moradores continuarão a ser auxiliados, assistidos pela assistência social aqui de nosso município, pelo município de Sinop. Secretária, muito obrigado pela sua presença aqui junto com a gente, para falar um pouquinho e tirar essa dúvida e principalmente diminuir essa sensação, às vezes, de insegurança que as pessoas têm. Mas é importante ressaltar que o município vai continuar assistindo essas pessoas. Eu que agradeço a oportunidade de dizer que nós estamos o tempo todo lá para dar esse auxílio. A equipe da assistência social, da habitação está lá, a construtora está na obra, a equipe do trabalho técnico social, que é uma contratada nossa, está lá na obra. E nós também, a qualquer momento, podemos ser solicitados, nós não deixaremos as famílias desassistidas, e qualquer situação que ocorra, nós estamos ali para resolver os problemas, né? Então, qualquer coisa, nós estamos prontos para atender as famílias e não deixá-los desassistidos.